Carla, ó, outro fato é o Pix, né? Esse ainda está trazendo muitas consequências na imagem do governo. E aí, a Quest, né, do Felipe Nunes e tal, fez uma pesquisa e mostrou que 67% da população pesquisada, 67% acreditam que o governo cobraria a taxa sobre o Pix. Então, o discurso colou em praticamente 7 em cada 10 brasileiros, foi o que apontou a Quest. Segundo o diretor do Instituto, Felipe Nunes, nos primeiros 16 dias de 2025, o assunto movimentou mais de 5 milhões de menções nas redes sociais e fez o governo revogar o ato sobre a fiscalização do meio de pagamento. Dos entrevistados pela Quest, 17% não acreditam que o governo cobraria imposto, então só 17% acreditavam que o governo não cobraria imposto sobre o Pix, 16% disseram não saber. Sakamoto, 67% dos pesquisados pela Quest, quase 7 em cada 10 entrevistados, estavam acreditando sim que seria taxado o Pix. Daqui a pouco o Sakamoto fala, antes você, Carla. Então, Diego, isso mostra que a decisão do governo de revogar essa norma que tratava sobre as mudanças no Pix aí, que não era mudança, né, era uma questão da Receita Federal ali, ela foi acertada porque o governo precisa sair das cordas nesse caso, né? Ficou evidente que o desgaste foi feito, o estrago foi feito e o governo entendeu isso, né? Ou pelo menos diz agora que entendeu e vai elaborar. A gente teve nessa semana um fato importante que foi a troca, a chegada do ministro Sidônio no lugar do Paulo Pimenta para a Secretaria de Comunicação, focando muito nessa comunicação com a sociedade, mudando estratégias de rede social, mudando a equipe de rede social, inclusive aí com alguns embates, com algumas pessoas indicadas aí pela primeira-dama Janja ou ligadas a ela de alguma forma. E aí o novo ministro Sidônio, ele chega com esse case de insucesso para já administrar. Mas essa pesquisa, ela vem chancelar, quase que como atestar o quanto esse assunto do governo foi completamente derrotado e o como ainda será necessário um trabalho do governo para realmente convencer a sociedade de que ele não tinha essa intenção, né, de taxar. Essa medida não taxava, mas o que começou a fazer a oposição, não taxou agora, mas estava abrindo caminho para... Criou-se na cabeça da população essa situação, essa sensação, incluindo a gente vendo aí lojistas, golpistas, pessoas se aproveitando de toda essa desinformação. Então, assim, essa pesquisa mostra, evidentemente, que foi um grande prejuízo para o governo Lula, que sim, vai ter que fazer um trabalho e que não vai ser um trabalho do dia para a noite para mostrar para os brasileiros que realmente não tinha intenção de fazer essa taxação do Pix. E aí o governo fez o seu gesto, manda uma medida provisória para deixar claro na lei que Pix é a mesma coisa que o dinheiro em espécie, para tentar mostrar que não haveria essa intenção de cobrar nem no futuro. Enfim, o governo vai tentar limpar um pouco dessa imagem que ficou muito manchada nessa história e foi bastante aproveitada e explorada pela oposição, né, Diego? Verdade. Falaram, Sakamoto, que o governo passou recibo, né, ao tomar a decisão de recuar, e o recibo mostra o valor caro da decisão de não se comunicar de maneira assertiva, né? 67% dos pesquisados pela Quest acreditaram na informação falsa de que o Pix seria taxado. Ô Diego, tem um ponto interessante, porque o Felipe Nunes, né, quando ele apresenta os dados dessa pesquisa, o diretor da Quest, o que ele coloca? Ele fala o seguinte, olha, combinando os dados de monitoramento das redes sociais e da pesquisa, né, houve, na verdade, o saldo negativo para o governo em 3 áreas. Houve um erro de um timing errado, um diagnóstico errado e uma tática errada. Né? Primeiro que eles colocam que essa medida tinha sido publicada lá pela Receita Federal lá em setembro do ano passado. A primeira reação negativa sobre isso, do Cleitinho, né, do senador, é do início deste ano. Né, quando ele soltou um vídeo, aquele estourou, foi alto, né, o número de repercussões. Então o governo ele já erra porque ele passou tanto tempo parado, 3 meses na gaveta, e nenhuma boa alma no governo se ligou àquilo que ele já falou. Já falei isso aqui no começo dessa crise.
Então ninguém no governo chegou e falou o seguinte, pera lá, Pix é uma coisa que o brasileiro adora Pix, né? Todo mundo ama Pix, né? Então, poxa vida, né? Vamos criar uma forma de comunicar isso aqui, porque alguém pode entender errado. É Pix, então o brasileiro pode achar que isso aqui vai ser taxado, tudo. Bastava entregar para alguém da comunicação, olhar para isso. Então o governo errou. Ah, mas tudo que o governo produz agora vai ter que ser analisado? Sim. Tudo que o governo produz que tem um potencial real de gerar confusão em coisas que são importantes aos brasileiros, sim, vai ter que ser olhado, vai ter que ser discutido. Ou seja, o governo perdeu isso. Depois, o que acontece? Quando o governo começa a, na verdade, agir, ele tem um diagnóstico de que aquilo é muito leve. E aí faz um vídeo só com o Lula desmentindo, o Lula fazendo um pix lá pro Corinthians, etc. E fica por isso mesmo. O pessoal não teve a devida proporção do tamanho disso. E aí que tá, se o governo tivesse com equipes fazendo, e eu acredito que o governo tem essas equipes, então o que aconteceu que o governo não fez o monitoramento que a Quest fez? Por que o governo não chegou e começou a verificar qual que era o tamanho daquilo depois do primeiro baque que deu lá na frente com o vídeo do Cleitinho? O que aconteceu que o governo não deu uma resposta correta àquilo que estava acontecendo? Por que o governo subdimensionou? Por que o governo considerou isso uma coisa menor, né? E aí, a questão também houve uma tática errada na avaliação do Felipe, né? Da Quest, baseada com os números. Porque o que acontece? Em determinado momento, alguns dias depois, quando o pau já estava comendo, tinha a pesquisa da Quest aponta que tinha 46% de pessoas defendendo a medida do governo e 54, acho que os números são mais ou menos esses, 54 contrários. Só que aí você fala assim, pera, 46 e 54 é mais ou menos pau a pau. Só que o governo, ao invés daquele momento de entregar subsídio para as pessoas que estavam defendendo o posicionamento da medida que era correta, mostrando que aquilo ia ajudar a combater sonegador, aquilo era para combater sonegador, aquilo era para combater gente de bet que estava fazendo irregularidade, gente de traficante, tudo, na verdade, que estava, ou seja, e aquele dinheiro ia ser revertido para os trabalhadores não precisavam se preocupar, tudo. Ao invés do governo municiar quem estava defendendo ele, o que acontece? Acontece o contrário. O governo faz o quê? Ok, ele espera. Quando vem o vídeo do Nicolas Ferreira, que é um vídeo que eu já falei, inclusive, aqui mais de uma vez, que é um vídeo bem feito politicamente, não estou defendendo o conteúdo, estou falando que politicamente é extremamente bem feito aquele vídeo, falou com o público que tinha que falar, tudo isso. Aí o que acontece? Chegou naquele momento, o governo vai e volta atrás, só que o governo ele poderia ter adotado uma outra tática. Ao invés de ficar quietinho, esperando para ver o que acontece, achando que já tinha bastado, ele poderia ter analisado e falar, poxa, peraí, tem metade das pessoas defendendo a minha posição nas redes. Aí na hora que o governo volta atrás, o que a Quest percebe? Que mais de 80% passam a ser... mais de 80% das menções das redes são gente só atacando a medida e o pessoal que estava defendendo derruba. Por quê? Porque se nem o governo vai defender, as pessoas vão defender, né? Entendeu? Então, o que acontece? Ele foi bem feliz, acho que pegando essa pesquisa, o pessoal que tiver interesse pode buscar os dados, tudo, tá na conta dele até no Twitter, né? Tem um erro de timing, tem um erro de diagnóstico, tem um erro de tática. E aí, Diego, só para terminar, no final das contas, o que também ele avalia é que, de certa forma, né, toda isso aqui, não apenas o vídeo do Nicolas, mas todo esse processo, ele acaba surfando em problemas de credibilidade do governo. Que o governo antes, ele já falou uma coisa das blusinhas, volta atrás, falou antes com relação a outras questões e volta atrás do ponto de vista econômico. E isso, na verdade, que foi bem explorado pela oposição, que olhou e plantou desconfiança. E usou meias verdades, que usou exageros, que usou... Isso para sem falar da mentira original. Mas ele fala o seguinte, a mentira original não foi forte para pegar a atenção do público, mas tem uma segunda coisa que foi fundamental, foi a desconfiança. Porque muita gente ficou sabendo da mentira, ficou sabendo, segundo a pesquisa Quest, que houve um desmentido dessa mentira, mas tem muita gente que não acreditou no desmentido por conta de desconfiança com relação ao governo diante de coisas que o governo já voltou atrás. Eu não estou falando se voltou atrás para bem ou para mal, estou falando que voltou atrás.
Então, diante disso, o que o governo deveria pensar, e talvez o governo, o Sidoni, todo mundo vai ter que trabalhar, que é o seguinte, não é um problema de comunicação só. É um problema, e também não é um problema, a palavra não é credibilidade, né? A palavra é reputação, até que o Felipe usa, é uma crise de reputação. É uma crise de reputação que está sendo travada no meio digital. Então o governo vai ter que trabalhar com isso, Diego. O governo vai ter que reconstruir a sua reputação e vai ter que pensar de forma digital e não analógica. E aí eu termino com isso. Toda essa crise mostrou que o governo Lula é analógico, não é digital. O governo Lula se preocupa mais com a TV do que com as redes. Rede não é... Para quem está querendo fazer disputa política na rede, ele tem que, na verdade, inferir de outra forma, ele tem que explicar, ele tem que comunicar, ele tem que entregar informação, ele tem que ser rápido, ele tem que atingir onde o público está tendo dúvida. Né? Até porque uma parte do trabalho da oposição é legítimo, a oposição vai questionar e vai bater. Não adianta ficar falando, ai meu Deus, a oposição está batendo. Então, o governo, isso também mostrou que nós temos um governo analógico diante dos desafios de um mundo digital. Se o governo quer se reeleger em 2026, vai ter que trabalhar na reputação, mas também vai ter que trabalhar nisso. Vai ter que ser mais digital e menos analógico. Ser mais digital não é ficar postando, não. Ser mais digital é ter um comportamento que entenda a velocidade com a qual a informação é processada hoje em dia. Verdade, não dá para usar um iate, aliás, não dá para usar um transatlântico quando as redes pedem um iate, né? Transatlântico é aquele que faz movimentações lentas e tal. Isso já é coisa do passado, tem que andar com um veículo que faça essa movimentação mais rápida. Tentei fazer uma analogia aqui, Sakamoto, eu não sou tão bom como você, mas eu tô aprendendo aqui, quem sabe no futuro... Eu não tô... A minha cara não foi dessa analogia, eu nem vi sua cara, eu só fiz um raio de sol que... É que o raio de sol tá batendo na orelha. Eu não tinha visto seu rosto, não. Você fez uma cara feia, foi? Ai, meu Deus, agora eu fiquei ofendido. Eu não tinha visto sua cara antes. É que tá batendo um raio de sol aqui, aí eu fiquei meio... Eu falei assim, vai aparecer... A Carla até preferiu sair do vídeo depois dessa. Ó, vamos em frente. Vamos em frente. Falando do Pix ainda. Ô, Carla, quer falar? Diga. Fazer só um comentário com o que o Saka falou sobre esse analógico e digital, tá? Que essa deficiência do governo Lula não é uma novidade também, tá? Porque ela já foi verificada na campanha de 2022. E muitas pessoas na campanha de 2022 apontavam a dificuldade do Lula e do seu entorno de pensar de uma forma digital e repetiam diversas vezes que o presidente ainda era analógico. Esses 2 primeiros anos de governo mostram que ainda continuou sendo analógico de certa forma e ainda apanha... Sim, né, como a gente viu aí, muito da oposição nas redes sociais. E aí um adendo, nessas mudanças todas que estão tentando aí fazer com a chegada do Sidônio, do Laércio e de outras pessoas que querem pensar de forma estratégica e já olhando para a campanha de 2026, tem aí umas conversas com o pessoal das redes do João Campos, reeleito, né, que é aí uma liderança da esquerda, que as redes sociais dele, elas são vistas como um case bom, né, da esquerda. Então, assim, é um problema que o Saka coloca, e esse fio da Quest coloca muito bem, identificado um problema do início ao fim, né, de sucessão de erros, mas que são erros por falhas já conhecidas. Não é uma novidade, né, isso, infelizmente, e ainda 2 anos depois que o presidente Lula foi eleito para esse 3º mandato, isso ainda continua sendo um problema, né?